está fazendo essa mediação, porque o Willy Horn nunca aparece. Ele detesta dar entrevista, subir em palco, então ele abomina. Então acho que é um privilégio para mim e para quem vai escutar, porque realmente é uma oportunidade rara. Eu vou até contar para vocês, assim, como uma indiscrição. A primeira entrevista que o seu Willy deu foi para mim quando eu estava no exame, e foi porque eu sou meio obsessiva e eu queria falar com ele, e eu ficava ligando para a secretária, assessoria de imprensa, era intransponível, até que eu descobri onde ele morava. E aí eu fui na casa dele e levei uma cartinha escrita à mão. Falei, quem sabe ele se sensibiliza, né? E aí deixei a cartinha assim, toda, né? E à noite ele me ligou. E aí, na ocasião, ele não podia falar comigo, porque estava em quiet period, não sei nem se o senhor lembra disso. Mas um ano depois, porque eu continuei insistindo, ele me deu uma entrevista que foi muito legal. Ele nunca tinha dado entrevista nenhuma, até ganhei um prêmio na Abril por causa da entrevista, quer dizer, graças a ele. Então, é um privilégio muito grande entrevistá-lo aqui, ao vivo, na frente de vocês. Então, seu Willy, eu acho que a gente podia começar falando um pouco do seu início mesmo como empresário. Quer dizer, o senhor nasceu na Síria, chegou no Brasil com 10 anos, e aí eu queria saber como é que foi esse começo, como é que um imigrante vem e começa a construir um império. Comecei vendendo com malaca. Um dia acordei cedo, fui na região Pestana, de porta em porta batendo as portas para vender o produto. Voltei à noite morto de cansado. Meu pai teve pena de mim, primeira vez na vida. Depois disso, comecei a comprar e vender apartamentos, não tinha dinheiro. Então o apartamento valia mais ou menos hoje $10 mil, o sinal era de $1.000, eu emprestava $1.000, pagava o sinal, tinha que vender o apartamento em 90 dias. Então eu vendia 90 dias, descontava as promissórias, pagava a segunda parcela e assim por diante. Isso aconteceu há alguns anos. Uma vez me lembro que terminamos a negociação às 5 da manhã. 5 da manhã? 5 da manhã. A noite inteira até 5 da manhã a compra do apartamento. Mas por que demorou tanto assim? Porque às vezes tem gente chata, tem gente fácil, tem gente difícil. E o senhor também devia estar difícil, né? Porque senão... Não sou fácil. É. Depois de comprar e vender apartamentos, então passei a comprar terrenos, pelo mesmo princípio. 10 de sinal, 30% em 90 dias sem juros, sem correção, 60% em 36 meses com juros sem correção. Não havia inflação na época. Eu era obrigado a comprar o terreno, a permutar o terreno ou a vender para um consultor, pegar as promissórias, descontar de novo e pagar a dívida. Isso deu muito certo, tanto que aos 29 anos eu já era muito bem sucedido, muito bem. Em dinheiro de hoje, talvez tenhamos um patrimônio de $50 mil partido do zero. Dinheiro da época. E o senhor começou sozinho ou... Comecei com meus irmãos, a gente separou mais tarde. Uhum. Por que separou? Meu irmão mais velho quis separar. A gente separou. O senhor não vai explicar? Ele quis separar. Ele mudou de esposa, mudou de sócio. Ah, entendi. Tá bom. Amigavelmente, obviamente. E aí o senhor nunca mais pensou em ter outro sócio? Depois não. Depois o público é meu sócio. Uhum. Depois então, de comprar e vender terrenos, houve uma crise que não podia mais nos permitir ganhar dinheiro com as permutas. Aí então passei a construir. Me levou 18 anos para fazer essa empresa andar. Aqui presente está o diretor de engenharia, meu amigo de longa data, Jorge Zausner, que é uma pessoa maravilhosa que está aqui na plateia. E começamos a construir, começamos com uma torre e fomos crescendo pouco a pouco até o IPO de 2005, não, 2002. Acho que antes de 2002. O Soros entrou conosco como sócio com a IRSA da Argentina. Uhum. Em 2002, recompramos a posição deles. E em 2005, juntei a empresa com o Soros, com a IRSA, com a Cirela, que era privada, e fomos ao público fazer o IPO em 2005. Uhum. Fizemos o IPO em 2005, um follow-on em 2006, mais outro em 2009. O dinheiro chorava abundante. Isso não volta mais, né? E ainda bem que não volta. Por quê? Porque é muito negativo ter muito dinheiro quando você nunca viu dinheiro. Okay. É muito ruim, você passa a perder a cabeça, passa a se descontrolar. O mercado da construção perdeu também o controle. Não havia inflação de preços, inflação de mão de obra, falta de mão de obra. O norte do Brasil importou mão de obra do sul, coisa inédita no país. E foi assim. Hoje estamos numa época muito mais calma, muito mais sólida. Eu acho muito melhor trabalhar numa época normal do que numa época de boom, onde você cresce muito e depois você apanha. Uhum. Muita gente ficou no mesmo caminho. Como que o IPO afetou a vida do senhor, assim, pessoal? Porque o senhor aí entrou na lista dos bilionários brasileiros e tal. E como que afetou a vida da empresa? Quer dizer, você começa a ter que dar satisfação para o mercado todo trimestre. Como que mudou? Vou pedir desculpa para os analistas. Os analistas não entendem muito sobre o imobiliário. Eles quiseram fomentar o crescimento. Cresce, abre cidades, abre cidades. Nós fizemos assim, no começo. Só que isso leva à glória negativa. Por quê? Porque o Brasil não está preparado, nem nós estamos preparados para crescer tanto. Nós chegamos a ter 120 cidades, 220 canteiros quase, sendo que alguns canteiros tinham 18 torres.
Simultaneamente? Simultaneamente. Era, obviamente, impossível você tomar conta de tantas obras. A sorte nossa é que a crise de 2008 veio e foi uma bênção. Por que a bênção? Porque a gente passou a realizar que o mundo não era só crescer, também tinha que se consolidar. Percebemos isso em 2009 e chegamos para a empresa e levou 2, 3 anos de pauladas para poder retomar o ritmo. Hoje, passou essa crise, passou esse momento, a gente não quer voltar a ter um mundo. Não há interesse para nós ter um mundo. Queremos crescer de maneira sólida e consistente. E quando o mercado cobra alguma coisa, analistas ou tal, como que o senhor reage? Eu era muito sensível. Depois de alguns anos, eu prefiro não escutar. Por quê? Porque tem gente que não entende o ramo, eles querem dar aulas e às vezes eles não podem dar aulas. Então, meu conselho, tem que trabalhar um pouco, mas não muito. Porque senão vocês quebram e você não percebe o que é quebrado. Eu peço desculpas a Deus. Uma vez eu perguntei isso pra ele e ele me disse assim, você é casada? E eu era. Aí ele falou assim, então, quando seu marido pegou na sua mão a primeira vez, foi uma coisa, na segunda, na terceira, e aí é igual. Então, assim, quer dizer, o impacto vai diminuindo mesmo e você não vai se balizar por isso, né? Mais uma coisa sobre IPO ou empresa pública, você passa a ser escravo do mercado. Isso tem o lado bom e o lado ruim também. Você perde a sua independência num certo ponto. Qual que é o lado bom? Porque eu acho que deve ter você vê dinheiro quando você nunca viu dinheiro. Eu me lembro que até 2000 e pouco, nosso caixa nunca tinha mais que 10 milhões de dólares no caixa, nunca. De repente passou a ter quase 1 bilhão, então a diferença é brutal. E por que eu fiz IPO? Porque eu concorria com empresas estrangeiras no Brasil e eu perdia o bid. Então eu falei, a única maneira de eu ganhar o bid era ser igual a elas. Como? Pegando dinheiro de fora. Isso que eu fiz. Se voltaria a fazer de novo, eu preciso pensar. Essa pergunta me foi feita, eu não tenho ela resolvida. Se faria de novo ou não sei. Mas o senhor não acha também que o fato de estar aberto obriga a empresa a ficar se avaliando o tempo todo? Não tem dúvida. Tem uma checagem o tempo todo, né? Tem lado bom e lado ruim, falei. Lado bom, você ganha mais. Lado ruim, você perde a independência. Agora, esse ano a Cyrela passou por uma mudança grande. Quer dizer, a Cyrela é muito personificada pelo senhor. E esse ano houve aí o senhor saiu da presidência executiva para assumir a presidência do conselho e seus 2 filhos estão dividindo aí a copresidência da empresa. Então, eu queria saber como foi esse processo, porque eu acho que não foi um processo do dia para a noite. Como que isso foi conduzido, quais foram as dificuldades, porque esse negócio de sucessão em empresa familiar é uma coisa complicada. Para ser presidente tem que conhecer o setor. Não dá para você botar alguém que não entende o setor para ser presidente. É muito complicado. Temos exemplos não bem-sucedidos nesse sentido. Quando foi feita a posse para os 2 co-presidentes, eu chorei. Eu chorei porque estou afetivamente ligado à empresa. Eu falei, estou dando minha filha, porque eu não tive filhas na minha vida, mas para mim, a Cyrela é uma filha. Eu não chorei e não tive vergonha de chorar. Aí um irmão me falou, um filho falou, papai, não fique triste, vamos tomar conta da tua filha. Eu tenho 3 filhos, 2 que trabalham junto, um que não trabalha, está estudando. Um se complementa, um é muito bom na parte financeira e recursos humanos, outro é administrativo, outro é bom na parte de criatividade e incorporação. Então, os 2 juntos vão muito bem. Eu estou muito feliz, porque para mim é importante a continuidade. Eu passei 2, 3 anos com problemas de sucessão, não sabia o que fazer. No começo da minha vida, eu não queria pegar alguém da família, mas eu vi que era a melhor opção. Eu estou contente de ter adotado essa solução. Como é que foi esse período que o senhor não sabia o que fazer em relação à sucessão? Deve ser meio angustiante, né? Eu queria pegar alguém de fora. Eu aprendi no passado que é bom não misturar a família com a empresa. Mas no nosso setor, acho que é o contrário. A família tem que estar metida na empresa, porque sem dono a coisa não funciona. Mas aí o senhor resolveu isso sozinho? Teve gente ajudando? Como foi isso? Teve consultores, assessores, headhunting, Sentei talvez com 20, possivelmente CEOs, até chegar a essa conclusão. Muitas pessoas boas me ajudaram nessa decisão. E hoje em dia, quer dizer, ter 2 pessoas comandando uma empresa já não é fácil. Quando é 2 irmãos, eu fico imaginando como são os almoços no final de semana. Eu falei para você que sábado não pode brigar. O almoço nosso é de sábado. Tá bom, então briga no domingo. Domingo não se trabalha, não se briga. Mas aí, como é que faz? O senhor arbitra? Quer dizer... Às vezes eles me perguntam, mas eu sempre, a minha maneira, tento xeretar e dar palpite. Eu não vou aceitar algo que não acho certo. Até pela idade e pela experiência. Não temos tido problema. Às vezes uma discussão é sadia. Às vezes eles têm razão, às vezes eu tenho razão. Então, é uma interação contínua. Eu não acho que tem que ser diferente. Esse é o processo certo. A transição da sucessão tem que ser no tempo, e não de repente. Não pode cortar. O senhor falou agora que fica palpitando, né? O senhor é o super workaholic. Graças a Deus. Pois é, ele marcava... Não sei ainda se continua isso, mas o senhor marcava reuniões aos domingos, 5h30 da manhã com executivos, né? Eu me fiz workaholic, vou morrer como workaholic.
vou morrer produzindo, ou nos negócios ou na filantropia, mas não vou deixar de fazer nada. Eu, aos 39 anos, estava muito bem de vida, eu perguntei a um guru, eu quero parar de trabalhar, quero estudar Kabbalah, gosto muito do esoterismo. Ele falou, você é um covarde. Por que você é um covarde? Porque você não é acadêmico. Se você fosse acadêmico, teria escrito livros, teria feito artigos, etc. Você nunca foi, não vai ser e nunca será. A tua missão é trabalhar, ganhar dinheiro, estudar 1 hora por dia e fazer o bem. Eu aceitei como válido e fui para frente. Eu vou morrer trabalhando e produzindo. Sim. Por sinal, filantropia, aposentadoria é covardia, porque é covardia em relação à sociedade. Se você tem algo a dar, você não pode ir num resort, jogar golfe e não fazer mais nada. Você aproveitou da sociedade e você não devolveu nada. Isso aqui para mim é covardia. Então, eu vou morrer produzindo. Sim. Em todos os sentidos. Ótimo. Mas... Tanto que eu não posso falar agora, porque estamos... Pode, claro que pode. Não pode. Sim, tem 500 pessoas, é segredo, Sibeli. Temos um negócio novo que vai aparecer na empresa. Então, isso é um fruto de trabalho. Agora, eu faço menos detalhes com a empresa, faço mais public relation e contatos com a empresa de fora. Então, isso que eu queria saber, como o seu papel mudou? Porque o senhor disse que continua sendo palpiteiro. E eu me lembro que o senhor, assim, antes de comprar cada terreno, o senhor aprovava. Antes de entregar cada prédio, o senhor ia lá fazer uma vistoria, ver se estava tudo em ordem. Eu vou visitar sempre. E cada terreno também? Terreno eu vejo depois da compra. Então, o que o senhor deixou de fazer? Eu via antes de comprar, agora vejo depois de comprar. Mas a diferença é brutal. Para você comprar um terreno, tem que ver 100 e decidir, fazer proposta para 10 e comprar um. Hoje eu vejo um direto. E se comprarem um que o senhor não acha que foi bom, o que acontece? Eu abro a boca. E o que? Devolve o terreno? Faz o quê? Mas aí evita outra besteira, caso haja besteira. Entendi. Tá, mas aí, assim, os seus palpites, como o senhor faz? Porque o senhor trabalhava na Cirela 16 horas por dia. O senhor não é mais presidente do conselho. O senhor deixa seus filhos trabalharem em paz ou fica em cima deles o tempo todo? Aprendi também. Alguém me falou uma coisa muito inteligente. É melhor eles errarem em vida do que na morte. Porque na morte ninguém está para corrigir. Então, aproveitei esse conselho e eles podem fazer erros, só que evita de repetir o erro. Melhor errarem agora que eu estou vivo do que depois. É muito mais barato. E é sério, é muito sério. É muito sério. Tá bom. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui. Eu não sei pegar as perguntas nesse negócio. Alguém pode vir colocar para mim? Porque acho que vocês estão mandando perguntas e eu não estou acessando nada. Mas então, assim, quer dizer, sua rotina não mudou muito? Trabalho 1 hora menos por dia. 1 hora menos, né? Trabalho 1 hora menos por dia, faço mais esportes, tenho que fazer pela minha idade. Faço um pouco mais de contatos filantrópicos. Não em volume. Volume já estava comprometido bem antes. Eu quero falar daqui a pouco de espiritualidade, você não perguntou. Mas calma, tem um protocolo aqui, pô. Tá bom, vamos perguntar então, vai. Fica atrapalhando a minha entrevista. Então vamos lá, o senhor é um empresário que é bem conhecido por ser assim, um judeu super praticante e tal, e eu queria saber a influência que a religião tem na maneira que o senhor conduz os negócios. Eu não vou falar religião, vou falar Deus. Pode ser. O que é a origem de tudo? Para quem acredita é Deus, começo, meio e fim. Então, se estamos aqui na Terra por alguma razão, estamos aqui por uma missão, cada um tem uma missão, você tem a tua, eu tenho a minha. A minha está clara. Eu não sou médico, não sou orador, não sou rabino, não sou padre, não sou jornalista. Por quê? Tá bom, desculpe. Digo, a minha missão é tentar fazer o bem. Então, em que sentido fazer o bem? Se tudo tem uma base inicial, tudo tem uma base final também. Se eu não faço minha missão nessa terra, eu volto e vou ter que fazer ela na marra. Então, é mais barato de novo fazer aqui agora do que depois. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Eu não sou médico, não sou orador, não sou jornalista, não sou escritor. Eu queria ser, mas não posso. Se você quer trocar comigo, eu estou aceitando. Gostaria. Então, a minha missão, aparentemente, é trabalhar, produzir e doar. Isso que eu faço. 60% daquilo que eu fiz está sendo dado e será dado à obra de caridade. 60%. Meu pai morreu, tinha pouco, mas doou 100 à caridade. Me ensinou doou tudo que ele tinha. Tinha pouco, mas deu uma lição maravilhosa. A missão da vida, o sentido da vida. Quando eu trabalho, eu estou fazendo o bem. Não sou workaholic por egoísmo próprio para gastar mais, fazer farra ou baladas. Eu sou workaholic para fazer o bem. É diferente, muda muito a missão. Uma coisa é uma ação sexual entre homem e mulher apaixonados, uma coisa é uma violentação ou um estupro. Isso é igual. O dinheiro tem 2 significados. Pode ser bendito, pode ser maldito. Se você faz o mal para ganhar dinheiro, então é um dinheiro maldito. Se você faz o bem, é um dinheiro bendito. Então, o workaholic é muito bom quando você faz o bem, porque a meta é o bem. O importante é ser ético, honesto, levar em conta que você nasceu por uma missão qualquer, cada um tem a missão dele, e tentar chegar a essa missão completa. Isso é fundamental.
Eu aconselho a todos vocês que estão aqui de nortearem a vida em relação ao bem que cada um pode fazer na vida. Se você fizer o bem, às vezes você acha que não vai ganhar, você ganha mais do que você acha. Por quê? Porque Deus ajuda, Deus dá um empurrãozinho. Se Deus existe, acho que para todos Ele existe, então Ele sabe o que faz. Ele nos criou, Ele nos fez, e um dia depois da morte, nossa alma não vai morrer, vai ficar. Se você não fizer o bem, se você fizer ou ficar passivo ou neutro, você pode voltar obrigado a fazer o bem. Cada um, eu não sei como se faz a reencarnação, mas tem várias maneiras de ser reencarnado. Se você fizer o bem, você garante para você uma viagem de primeira classe para a eternidade, que é importante. Eu, quando vim no Brasil, vim no navio de terceira categoria, lá embaixo do porão, 8 num quarto, banheiro lá fora, com pouca comida e quase nada de roupa. Então, eu não quero montar sofisma de recados no porão. Eu quero ter, no futuro, uma viagem de primeira classe. Então, eu faço tudo isso até também por egoísmo, no certo ponto, porque eu quero nutrir a minha eternidade. O homem não veio do nada e não vai para o nada. O homem vem de alguém, de Deus, e vai para alguém que é Deus. E cada um planta e semeia e recolhe o que planta. Então, eu estou convicto, fora o bem que você faz, que tem um significado muito grande, você está fazendo um bem para você também, basicamente. Não é só para os outros, para você também. Como nós somos egoístas por sermos seres humanos, nós temos que pensar em nossa aposentadoria. Tem duas, uma nesse mundo, outra no outro mundo. Nesse mundo, todo mundo sabe o que é, cada um ganha, faz uma poupança quando ficar velho, para não morrer de fome ou não ficar doente. E na outra aposentadoria, que é eterna, poucas pessoas pensam, que tem medo. Na hora que você pensa na eternidade, você é obrigado a repensar a sua vida. Deus te olha quando você faz e quando você não faz. É fundamental que cada um de nós pense nesse assunto, no meu entender. Não importa que religião, Deus é um só para todo mundo. E que faça o bem e pense na sua aposentadoria nesse mundo e no outro mundo também. É fundamental. O senhor estava me contando lá fora que o senhor agora faz parte desse grupo de empresários assim, globais que se planejam doar mais da metade da sua fortuna. Um grupo do qual faz parte o Bill Gates, Warren Buffett e tal. Quando o senhor falou para sua família que ia doar 60%, eles acharam uma boa ideia? Isso aconteceu faz uns 10, 15 anos. Minha mulher brigou comigo, não falou comigo por 10 dias. Os filhos apoiaram no primeiro minuto. A minha mulher se acostumou a isso e hoje ela torce a favor. Já não pergunta mais. E como esse aspecto religioso e tal se manifesta na Cyrela? No que isso influencia? O senhor como empresário? Na Cyrela não pode influir. A gente fechava o sábado quando tinha o controle. Como hoje não tem o controle, a gente abre o dia de festa judaica. A gente, normal. A empresa é normal. Eu não sou dono da empresa. Eu sou acionista da empresa, acionista majoritário, mas não sou dono. Entendi. Quer dizer, então antigamente não fechava contrato nenhum aos sábados, não é isso? Não. Hoje fecha. Hoje fecha, porque não temos controle. Sim. Agora, o que preza na empresa? Ética, honestidade e transparência. Isso veio da parte moral. Eu me lembro da minha mãe, ela morreu quando eu tinha 33 anos. Nunca ela me viu sem falar, pega um livro e abre, e leia. Leia. Então, essas leituras fazem o bem e a gente tenta passar para a empresa a noção do bem. O senhor estava me falando que até já distribuiu mais de 1 milhão de livros por aí. Quando, em 1990, acho que a Rússia, quando o regime comunista caiu, alguns empresários brasileiros e estrangeiros se reuniram e imprimiram mais que 1 milhão de livros para os russos. Era muito barato. Muito barato. Hoje é talvez 50 vezes mais caro. Entendi. Mas o senhor lê muito também? Eu leio bastante. Tem algum livro que o senhor recomenda para os empreendedores? Eu posso, depois, fora o sonho grande, é claro. Entrar no site, eu posso dar alguns nomes. Tá. Tá bom. E que tipo de gente o senhor gosta que trabalhe com o senhor? Quando o senhor vai contratar alguém, o senhor ainda contrata alguém como presidente do conselho? Não devia, né? Não. Mas que tipo de gente o senhor quer que trabalhe junto? A parte ética e honestidade é fundamental. Porque você, senão, você pode confiar. E ser workaholic também é bom? De preferência. A parte honestidade é muito bom. A empresa está sendo bastante rejuvenescida. A equipe nova hoje tem 30 e poucos anos. Temos nomes muito bons, encargos muito bons. Acho que estou feliz pela perpetuidade da empresa. Isso me deixa muito, muito, muito contente. Eu quero que a empresa seja um cash cow. Desculpa, quero que a empresa seja um cash cow, vaca leiteira. Que ela possa ganhar e fazer ganhar para as pessoas ganharem e doarem. Porque se não tem ganho, não tem doação. Tem uma pergunta aqui da plateia, falando que quer dizer, a Cyrela teve um crescimento enorme, aí, principalmente na década passada. Se nesse período teve perda de foco. Acho que o senhor mais ou menos abordou isso, mas podia dar um exemplo concreto assim, de como isso aconteceu. Faz 30 anos, talvez, a gente estávamos em crise. Temos uma ou duas obras somente. Então, nós abrimos uma distribuidora de valores, abrimos uma empresa de refinação de ouro, abrimos uma exportação de comida e não deu nada certo. Então, a conclusão foi que a gente sabe fazer o que aprendeu a fazer. E hoje, nosso foco é o nosso setor. E podemos crescer com coisas ao lado do nosso setor, ligados ao imobiliário, sem ser necessariamente a parte de construção de apartamentos.
Tem vários itens a ser desenvolvidos. Por exemplo? Vários. É fácil a minha vida aqui, não? Tem uma pergunta aqui... Estou em quiet period, não esqueça. Tá bom. O senhor está sempre em quiet period, né? Tem uma pergunta aqui também da plateia que é o seguinte. Se o senhor tivesse 20 anos hoje, no que colocaria energia? Se fosse começar um negócio e tal, o que o senhor faria? Eu faria o bem do mesmo jeito. Isso, inquestionável. Eu entraria na construção porque deu certo. Eu não sei se outra coisa ia dar certo. Então, eu teria gostado de fazer arquitetura e não fiz. Fiz direito, não aproveitei nada, nunca aproveitei. Gostaria de ter um pouco mais de experiência aos 20 anos para ver grande. Você não enxerga o macro nessa idade, você enxerga o micro. Queria ter conhecido você mais cedo na minha vida. Oh, eu também, Semelita. Eu acho que não muita coisa diferente. Porque se deu certo, porque esse é meu caminho. Se não era para ser, ia ser diferente. Agora, eu esperava chegar onde cheguei hoje e nunca. Nunca? Quando o senhor percebeu que a Cyrela realmente tinha ficado um negócio grande assim? Tem um momento? Tem. Antes do IPO, alguém comentou na empresa que a Cyrela era a maior. Eu não achava que era a maior. Mas como não achava? Tinha ranking do setor. Não achava, era você lança um prédio e não vende e você ganha ponto. Então vale zero. Eu vi que deu certo, basicamente, no IPO. Quando compramos a IRSA no Brasil e quando fez o IPO. Vou contar um troço simpático. Quando compramos a IRSA, compramos à vista a parte dela, que era 45 milhões de dólares mais ou menos. Eu não tinha no caixa esse volume. Então eu tinha que pegar uma de crédito. A metade tinha da empresa, a metade vinha de crédito. O banqueiro cortou a linha de crédito. Cortou por quê? Cortou, vou saber. Mau humor. Aí eu fui em outro banco. Foi no outro banco, eu peguei outra linha de crédito. Paguei, antecipei o pagamento e sobrou 20 milhões. Então, como aconteceu? Eu não sei. A árvore de frutas, de dinheiro, começou a dar frutos. Isso que eu digo é o seguinte, às vezes Deus ajuda mais do que você espera. Nem tudo é linear, nem tudo é racional, nem tudo é lógico. Se você faz o bem, alguém vai te ajudar, com certeza absoluta. Não vamos contar só com nossas forças. Você faz o primeiro passo e Deus faz o segundo passo. Qual foi... Eu já fiz essa pergunta uma vez para o senhor me enrolou e não respondeu. Hoje o senhor vai responder. Qual foi o maior erro que o senhor cometeu como empresário? Abrir 120 cidades. Crescer de maneira gigantesca, achando que você era o rei do mundo, achando que ia resolver todo mundo e que ia ter clones em todos os lugares. Isso não existe. Esse foi o maior erro da minha vida. Eu, até hoje, às vezes, não entendo como aconteceu, mas aconteceu. Esse, para mim, foi o maior erro. Em 2009, logo depois da crise, o senhor comentou comigo que aquele era o momento de crise é a hora de sobreviver para depois voltar a crescer, né? Existe uma expectativa de que 2015 não vai ser um ano muito fácil. Como vocês na Cyrela estão se preparando para isso? Qual a orientação que o senhor, como presidente do conselho, dá? Nós temos um cash flow que nos permite sobreviver por 4 anos sem dinheiro de fora, sem dinheiro de banco, sem comprar nada, sem vender nada. Então, esse cash flow é bastante conservador. E se a gente seguir a risca esse cash flow, a gente não deve ter surpresas negativas. 2015 vai ser difícil? Vai. É muito bom ser difícil, porque se você ganha sempre, você fica burro. Você faz erros. Então, o meu erro de crescimento foi o do sucesso. Então, muito sucesso faz mal. Então, vai ser um ano difícil, graças a Deus, porque faz parte da vida. Como o nosso negócio não é linear, tem altos e baixos. No fim, você cresce. Então, é normal que haja crise em 2015 ou 2016. Pior do que no passado, nunca haverá. Quando a inflação era de 80% ao mês, onde o governo congelou nossos recebíveis e liberou nossos pagamentos. Iremos quebrar como todo mundo numa data certa. Ainda bem que mudaram a lei. Isso década de 80, o senhor está falando? Não vou falar o nome do presidente. Sim. Pior do que isso nunca vai acontecer. Foi a época mais difícil? Naquele momento o senhor chegou a achar que a Cyrela podia quebrar também? Não, mas todo mundo ia quebrar, não só a Cyrela. Se você tem os recebíveis congelados, uma inflação de 80% ao mês, e você paga tudo corrigido, você quebra. Não há empresa que aguente. Então, era uma quebradeira coletiva. Então, não era vergonha, porque o problema não é teu, é do governo. Fora isso, não. Acho que a gente sempre foi bastante conservador. No começo da minha vida, quando não tinha nada, eu me apoiei um pouco na imagem virtual do meu sogro. Virtual. Achava que se eu quebrasse, ele podia me sustentar. Mas nunca precisei. Nunca precisei. Mas seu sogro fazia o quê? Meu sogro fazia relógio. Ele hoje está com 90 anos, está bem velho. Mas nunca peguei um tostão. E graças a Deus de ninguém. Tem uma outra pergunta aqui. Aliás, presente faz mal. É? Faz muito mal. Por quê? Porque não é bom. Só beijos e abraços amigos. Eu vou ter que discordar. Tá bom. Eu detesto presente. Tem uma outra pergunta aqui da plateia que é o seguinte. Como promover a inovação num setor tão tradicional e consolidado como a construção civil? A inovação, ela pode vir de inventar maquilagem.
A mulher tem muito a ver com o prédio e vice-versa. A mulher usa brincos, batom, cílios, cabelo, tá. O prédio também tem que ter alguns apetrechos de maquilagem. Um lobby bonito, um lobby decorado, um nome importante de Gucci ou Armani num prédio qualquer, e assim por diante. Faz parte. Então você tem que... Essas são inovações. As tecnológicas são muito mais complicadas e levam muito tempo para acontecer. Mas no lado comercial você consegue inovar criando coisas novas. Todos os nossos prédios feitos ultimamente são todos bonitos e têm uns lobbies maravilhosos. O lobby do prédio escritório que nós temos na Kubitschek levou mais ou menos 60 maquetes. Importamos o desenho de um palácio da Índia, tanto do teto como do piso. É um lobby majestuoso, não tem lojas, porque a gente não quer lojas, a gente queremos entradas colossais, monumentais, tipo palácio, para você gostar do trabalho daqui a 50, 60 anos. Qual é o prazer de um empresário? Depois de entregar o prédio, ver que está bonito e depois nunca mais aparecer. Se está feio, não, mas se está feio, você fica se lamentando, então não vale a pena. Nós tentamos não fazer nada feio. Esse prédio de vocês, eu lembro que quando vocês mudaram para lá, o senhor me mostrou, eu estava todo orgulhoso do prédio, e falou, teve 60 maquetes, vi todas. Imagina, a pessoa não é detalhista, todas, né? Todas. Não só dela, como das outras. Tá bom. E aqui eu acho que, meio que para terminar, porque a gente já está com o tempo acabando, o senhor uma vez disse também que quanto mais idade a gente tem, mais deve pensar no futuro, no que virá depois. Então, qual é o legado que o senhor gostaria de deixar? Como empresário, como ser humano? Eu acho mais como ser humano do que como empresário. Eu queria que no meu túmulo se escrevesse: esse homem tentou fazer o bem. Acho que é muito mais dignificante ter feito o bem do que ganhar dinheiro. Agora, cada um dá o que pode. Se alguém tem 1 milhão... Se alguém ganha 1 milhão e doa R$1, não fez nada. Se alguém ganha R$1 e doa metade, fez muito. Então, isso é relativo. Eu acho que o bem é fundamental para o homem, para a missão, para todo mundo. É o meu conselho. Façam o bem, cada um à sua maneira. Você quer ter mais não, perguntas? eu estou só ouvindo aqui. Você quer falar mais alguma coisa ou tá bom? Estou lembrando. Agora esqueci, infelizmente. Então tudo bem. Acho que acabou bem com esse conselho do senhor. Tá ótimo. A mensagem é essa. Para ganhar... Bom, tem mais essa, sim. Para ganhar dinheiro, como se faz? Você chega no escritório às 7, você abre o jornal às 6h30, você trabalha das 7 às 1, almoça e trabalha à tarde de novo, assim por diante. Tem alguém que acorda às 10, vem às 10h30, vai almoçar, toma um drink à tarde, tira a cesta e à noite vai no happy hour. Qual é a diferença de produção entre os dois? Não é o número de horas trabalhadas, porque os dois vão no banheiro igual, os dois comem igual, os dois se vestem igual. A hora eficaz é muito maior daquele cara que trabalha mais do que com menos. Então, você trabalha o dobro e ganha o triplo. Isso, a juro composto, em 20, 30 anos é uma fábula. Juro composto. É tudo juro composto. Em vez de você pagar juros, você recebe juros. É muito importante. Então, para você ganhar dinheiro, tem que seguir essa tese. Trabalha muito e gasta pouco. Em vez de gastar muito e não ter nada. É uma verdade da vida. Tá bom. É isso. Tá bom. Obrigada, gente.